Sabe quando você vai postando uma foto no Instagram e ela aparece com essas bordas nas laterais, essas bordas brancas? Ali de início você tem duas opções. Ou você posta com essas bordas brancas, ou então você dá um zoom, você amplia a sua imagem, mas assim você vai perder um pouco de informação na parte de cima ou na parte de baixo da sua foto. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui duas dicas para resolver esse problema. A primeira vai ser ali no computador utilizando o Photoshop, que é a maneira que eu resolvo em algumas imagens, e a segunda que eu descobri tem pouquíssimo tempo e que simplesmente é uma configuração utilizando aqui a câmera que você consegue melhorar bastante a forma que você fotografa e que vai resolver, entre aspas, esse problema. Então, sem mais enrolação, bora ali pro computador para eu conseguir explicar, te mostrar, e já deixa o seu comentário aqui embaixo se você fotografa mais na vertical ou na horizontal quando o assunto é Instagram. Vamos lá! Agora já aqui com o Photoshop aberto, eu vou mostrar os formatos e como eu resolvo em algumas imagens. Então bora lá! O primeiro formato aqui é o 1:1, que é o 1080 por 1080, é o formato no feed mais quadrado. Tem o segundo formato que no feed, quando você está rolando ali, vai ser o formato mais esticado, que é o 1080 por 1350 ou 4:5. E tem o menos utilizado por mim. Já deixe seu comentário se você utiliza alguma foto na horizontal no Instagram. Eu depois comecei a postar mais no Instagram, somente foto na vertical, que é o formato aqui na horizontal 1080 por 566. Então, esse são basicamente os três formatos, e tem o 1920 por 1080, que é o dos stories, e é o formato que pega ali a tela do celular por inteiro, na maioria dos celulares. Vou aqui puxar uma foto para dentro do Photoshop. Se você quer aprender um pouco mais sobre o Photoshop, eu já fiz um vídeo falando dos primeiros passos, e eu vou deixar linkado aqui no card e também o link na descrição. Por exemplo, eu abri essa foto aqui e agora eu vou abrir ela também na segunda opção. Vamos vir aqui. Perceba que ela ficou com bordas nas laterais. Tem duas formas aqui de resolver, como eu tinha comentado. Ou você posta assim, ou então você dá um zoom na sua imagem. Você vai perder as bordas, só que você também vai perder bastante informação, ou na parte de baixo ou na parte de cima. O que eu costumo fazer em fotos desse jeito é, eu vou vir aqui na camada, vou rasterizar, vou dar um zoom aqui, tecla de atalho M, essa primeira opção aqui, na parte de cima, vou selecionar até o final, agora eu vou dar um Ctrl T, botão direito, Distort, e vou dar uma puxada aqui para o lado, Ctrl D, vou confirmar aqui na parte de cima, Ctrl D. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, Ctrl T, Distort, e vou arrastar. Essa daqui é uma das opções, às vezes funciona com algumas imagens, às vezes não funciona porque fica muito esticado. Esse no formato quadrado. Veja só como ficaria no formato mais esticado aqui, que é o 1080 por 1350. Ctrl T, Distort, puxa um pouco para o lado. Ctrl D para desfazer a seleção. Seleciona aqui do outro lado. Ctrl T, botão direito, Distort, puxa aqui para o lado. Então perceba que agora eu tenho a imagem por inteiro. Eu vou arrastar ela novamente aqui, para a gente ver o antes e o depois. Assim é o antes e agora o depois. Então, no formato quadrado não ficou bom porque teve que puxar demais para os lados. Já no formato mais esticado, já ficou mais interessante. Então, essa é a maneira que normalmente eu utilizo para resolver esse problema.
E agora para a segunda dica, a gente vai dar uma olhada numa configuração bem legal que dá para fazer na câmera e na hora de fotografar vai facilitar bastante. Então, no Photoshop aqui, essa é a maneira que atualmente eu estou utilizando. Se você conhece alguma outra ou quer que eu traga mais conteúdo sobre Photoshop, deixe seu comentário aqui embaixo também. Agora vamos ver aqui a segunda dica direto na câmera. Confere aí. E como você viu no computador, o Instagram tem basicamente 3 formatos, o quadrado, o vertical e o horizontal. Agora vamos dar uma olhada aqui na segunda dica, que é utilizando a câmera. Você vai vir aqui nas configurações, no caso eu vou estar utilizando de exemplo a Canon T3i, mas eu acredito que todas as câmeras tenham essa informação. A T7i, que é a câmera que está me filmando aqui agora, também tem, é bastante parecido para encontrar. No caso da T3i, eu venho em menu, aperto 1, 2, 3 vezes aqui para o lado, no quarto item, e o nome é rácio de aspecto. Tem aqui 3, 2.2. Esse é o formato padrão, basicamente, aqui das câmeras. 3:2 é o tamanho do monitor aqui, a imagem completa que aparece aqui sem corte nenhum. 4:3 é um formato mais quadrado. Então, quando você coloca o formato 4:3 e mostra aqui no display, aparece 2 linhas azuis, mostrando que a sua imagem, o enquadramento da sua imagem é aquele espaço que tem ali dentro. O que está de fora não faz mais parte desse formato 4:3. Vamos no segundo formato aqui, que é o 16:9. Que o 16:9 é o formato padrão aqui na maioria dos celulares. Quando você habilita esse formato na sua câmera e abre aqui no display, ele vai mostrar 2 linhas azuis na horizontal, achatando mais esse campo de visão. E o próximo formato aqui é o 1:1, que é o formato quadrado, que é o formato 1080 por 1080 que a gente viu na dica anterior lá no computador. Então, quando você habilita esse formato 1:1 ou 1:1, vai ficar aqui as 2 linhas na vertical, mostrando um espaço bem mais reduzido. Quando o assunto é fotografar para o Instagram, que você vai utilizar ali no seu feed, ou então no seu feed pessoal, ou então no feed de rolagem ali mesmo, esse formato mais quadrado, se você se acostumar a fotografar com essas 2 linhas, você ter essa noção que o seu enquadramento deve acontecer aqui dentro dessas 2 linhas, você não vai ter problema com cortes da sua imagem na hora de postar, na hora de editar as suas fotos e exportar para o Instagram. Então é uma dica bem simples, mas que essa ficha caiu para mim. Eu descobri isso aqui tem pouquíssimo tempo. E se você não sabia, já deixa o seu comentário aqui embaixo e faz o teste aí com as suas próximas imagens. Fotografa com essa configuração, essas 2 linhas ativas, mostrando para você aqui no visor da câmera, e depois você vai ter uma noção melhor do que está sendo enquadrado, e na hora de exportar, na hora de postar no Instagram, já vai estar no formato certo. O que está de fora não vai ser cortado, essa linha serve somente como guia, a sua imagem vai estar normalmente, só que na hora de enquadrar vai facilitar melhor para estar nesse formato 4:3, ou então 16:9, ou então o 1:1. Eu descobri tem pouco tempo, vou começar a utilizar bastante. Já deixa o seu comentário aqui se você sabia, se você utilizava essa configuração. E o que eu tinha para falar nesse vídeo era isso. Se você gostou, já deixa o seu like. Não quer perder os próximos vídeos, já se inscreve aqui no canal. Um forte abraço para você e tchau!